Moses Ziku, parte 21. O mistério da criação revelado. Essa experiência aconteceu no dia 17 de agosto de 2017 às 5 da manhã. Eu estava na minha cama e senti vibração no teto do meu quarto. Então, de repente, vi uma mão enorme descendo do céu. E então eu ouvi uma voz dizendo: Moisés, eu vim para te levar. Imediatamente comecei a me elevar além da nuvem no céu. Enquanto me movia no espaço, vi uma enorme bola de fogo em movimento. Depois, vi essa massa de fogo ardente indo na minha direção. Então, no meio dessa chama de fogo, ouvi a voz do Senhor dizendo: Contemplem e ouçam. Descubra o pensamento que eu tinha quando nada foi criado. Então o Senhor começou a falar palavras de mistério. Eu disse: Senhor, eu não seria capaz de reter e lembrar de suas palavras. O Senhor disse: Não se preocupe. Você tem o nível necessário. Imediatamente me vi na terra segurando um caderno e uma caneta e comecei a escrever. Mas estranhamente eu estava presente simultaneamente com o Senhor enquanto, ao mesmo tempo, estava escrevendo na terra. Estávamos no espaço e no vazio quando o Senhor me disse: Filho do homem, antes da criação, escolhi a chama de fogo que você vê como minha representação. Eu estava flutuando e me movendo ao longo do vazio desde a eternidade. Nada foi criado naquela época. Minha energia era tão excessiva e abundante que até mesmo o espaço infinito estava sofrendo o peso da minha presença que prevalecia no vazio. É por isso que está escrito: No princípio era o Verbo, mas não pense que o vazio infinito estava vazio. Eu deveria me mover a fim de preencher o vazio e o espaço infinito com minha energia e presença, a fim de alocar-me um território infinito e estabelecer a minha onipresença. Mas então as ondas que saem do meu fôlego começaram a tomar conta do firmamento, a fim de preencher esse espaço vazio infinito com a minha energia. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, o seu exército estrelado pelo sopro da sua boca. Salmo 33, 6. Isso pode estar além do seu entendimento, mas você pode pelo menos imaginar a minha capacidade de preencher o vazio infinito que eu deveria preencher com a minha presença. É assim que o firmamento foi tomado e preenchido com a minha presença. É depois de preencher o vazio infinito do firmamento com a minha presença que eu disse: haja luz. Gênesis 1, 3. Eu não precisava necessariamente de uma fonte luminosa porque esta energia já estava disponível para produzir eletricidade de alta voltagem. De fato, vibrações cintilantes estavam colidindo e batendo em si mesmas, a fim de produzir um lampejo de luz e raio, resultando em cargas elétricas e choque que o vazio não suportava. Como resultado, os sons metálicos estavam reverberando e se repetindo continuamente devido à intensidade da eletricidade. Eu tive que equilibrar essas reverberações em intervenções como Jeová Shalom. E nesse momento que os pensamentos começaram a se renovar em meu espírito, eu estava dizendo em mim mesmo que se um universo pudesse existir para que eles pudessem ser aproveitados por essas energias. Se ao menos o céu pudesse ser afetado por essas energias. Se ao menos a natureza puder aparecer para ser aproveitada por essas energias. Eu disse em mim: é hora de criar para que minha energia elétrica, e possa ser encarnada em meu trabalho. Tenha cuidado, todas as obras da minha criação são energéticas. Elas encarnam minha potencialidade energética. É por isso que no passado, minhas aparições na Bíblia estavam em chamas ardentes até o dia de Pentecostes. E em toda manifestação de fogo, eu estava incorporando minha energia em meu povo. Se há uma órbita ou anel de fogo acima de sua cabeça, é para indicar a você que você está cheio de energia que está produzindo eletricidade em você. É por isso que eu disse a você quando eu estava na carne que você é a luz do mundo. Mateus 5:14. No tempo da criação, eu queria suspender tudo no espaço onde não há necessidade de apoio. Isto é para ensinar ao mundo que a minha criação é inabalável, por causa das minhas energias que a apoiam. Entenda, ó filho do homem, que tudo o que é criado, seja visível ou invisível, tem uma base energética. Ao meu redor, a lei de execução está em ação. No momento em que penso, imediatamente acontece. Cada objeto do meu pensamento inicia o processo de criação, graças a estas energias.
Quando penso em algo, um desenho em preto e branco do objeto aparece em minha visão, esperando por minha palavra para se tornar colorida e animada. Minha palavra é de cores e animam meus destaques e esboço, como está escrito em Isaías 55, 8-9, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais elevados do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais do que os seus pensamentos. O visível e o invisível estavam diante do meu rosto como um livro que eu estava folheando. Tudo tinha que seguir a planta segundo o meu esboço. Eu estava contemplando e estava vendo o plano da minha criação, e impus a minha lei para que tudo seja animado. Eles irão convergir para minha vontade. Tudo tinha que seguir a planta do meu esboço. Uma vez que eu terminei de desenhar o esboço, havia cor embelezando a criação. Minha energia estava animando aquilo, que era um esboço. Foi ele quem fez a terra pelo seu poder, que estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e pelo seu entendimento, ele estendeu os céus. Jeremias 10:12. Filho do homem, entenda que a minha criação é, sem culpa, como muitos com sua ciência errônea que eles não podem dominar, ainda estão me acusando de erros. As obras da minha mão são tocadas pela energia da minha criação, que está imbuída das minhas energias. No começo, Deus criou os céus e a terra. Agora a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície das profundezas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1:1-2. Porque você criou meu ser mais íntimo. Você me tricota junto no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque eu sou feito com temor e maravilhosamente. Suas obras são maravilhosas. Eu sei disso muito bem. Salmos 139, 13-14. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo. Hebreus 3:4. Pois desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, seu eterno poder e natureza divina, foram claramente vistas, sendo entendidas pelo que foi feito, de modo que as pessoas não têm desculpa. Romanos 1:20. Soberano Senhor, você fez os céus e a terra com seu grande poder e braço estendido. Nada é muito difícil para você. Jeremias 32:17. Pois dele e através dele e para ele são todas as coisas. Que ele seja glorificado sempre. Romanos 11:36. Levante os olhos para as montanhas. De onde vem minha ajuda? Meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Salmos 121, 1-2. Todas as coisas surgiram através dele, e a parte dele, nada veio a existir que tenha surgido. João 1:3. E ele é o esplendor de sua glória e a representação exata de sua natureza e sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Hebreus 1:3. Os seus estão falando da glória de Deus, e a expansão deles está declarando a obra de suas mãos. Salmo 19, 1-6. Pela fé, entendemos que os mundos foram preparados pela palavra de Deus, de modo que o que é visto não foi feito de coisas que são visíveis. Hebreus 11:3.